Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Observador, nesta magnífica vista neste panorama espetacular aqui da Costa Algarvia. Só corrigir um pequeno pormenor da apresentação que foi feita, eu não perdi mandato nenhum. Eu tinha um assunto de facto a correr em tribunal, que um dia seria homenageado pelos atos que pratiquei, que foram confirmados e validados por tribunais vários, e entretanto eu desisti da ação por inutilidade da lide, já não estava em funções, mas não perdi mandato nenhum e exerci funções até o último dia, a tomada de posse do meu sucessor. Ponto adiante, a Associação de Regantes do Sotavento Algarvio trata de 8.000 hectares de regadio entre o Guadiana e Moncarrapacho, no concelho de Olhão. Abrangemos aqueles 4 concelhos do Sotavento, utilizamos água que vem do Beliche e do Odeleite, e temos em mente arrancar com a barragem da Fopana, que é mais uma acima nas ribeiras do Guadiana, para poder regar com água de superfície aquilo que hoje se rega com água subterrânea, nas campinas de Feira e de Olhão em particular. As associações de regantes são associações de direito público. Nós tratamos de 25 milhões de metros cúbicos de água por concessão do Estado e distribuímos isso aos agricultores, que produzem uns milhares de hectares de citrinos, de abacates, de hospiros e de várias outras culturas, em menor quantidade de hectares, mas que se estendem por todo aquele território, que exporta milhões de euros para a Europa fora, tem centrais de tratamento de frutas, de embalagem. Esta é a nossa vida, portanto, a gerir a água, este ano em particular com muita cerimónia, digamos assim, com muita racionalidade, para que não haja excessos e que possa dar para todos até ao fim do ano. A rede de abastecimento, esta é uma questão importante, tendo em conta o problema da seca que afeta em particular esta região do Algarve. A rede de abastecimento está a funcionar normalmente, como deve funcionar, sem desperdício de água? Há necessidade de fazer investimentos nesse capítulo? Muitos investimentos e muita necessidade de tratar desse assunto. A água, como sabem, vem das barragens e é conduzida para 2 rumos, digamos assim. Um é o consumo urbano e outro é a agricultura. Acontece que na agricultura há o sistema antigo dos canais, a céu aberto, que tem algumas perdas consideráveis, e há as novas áreas, os novos perímetros, que são feitos em condutas fechadas sob pressão. Cá praticamente não se perde água nenhuma. Em relação aos municípios, é uma situação terrível no Algarve. Há quem diga que desperdiçar água em tempo de seca é um crime. E nós temos casos no Algarve com municípios a perder 30% e 40%. Ou seja, a água podia ser muito mais barata aos cidadãos. A fatura que pagam em cada mês, pagam a fatura da água que consomem e pagam a incompetência dos seus autarcas, que equivale em preço quase no mesmo valor. Ou seja, os autarcas que hão de ser eleitos em 2025 têm que ser apertados, têm que se comprometer com um comportamento diferente. Porque perder 30 hectómetros é perder uma barragem. Por baixo das calçadas, por baixo das estradas, a água que já foi transportada, foi elevada, foi tratada, é distribuída e perdem-na em rupturas estúpidas. Portanto, falta reabilitação da rede. Falta manutenção da rede. De quem é a responsabilidade? Dos autarcas. Eu fui autarca e sei aquilo que se passa nos concelhos em que fui presidente, sei aquilo que fiz, mas sei que muitos colegas ou sucessores não estão muito abertos a isso. Porque, repara, uma obra de redução de perdas é uma obra que cria chatices, tem que se abrir valas, levantar calçadas, levantar pavimentos. Os comerciantes revoltam-se, os moradores também, porque têm as questões de estacionamento e de outras naturezas de acesso às suas casas. E, portanto, é uma obra antipática. E depois de feita, tapa-se, ninguém vê. E, portanto, é uma coisa que dificilmente dá votos a curto prazo. E essa é a explicação. Mas tem que ter, obviamente, outra responsabilidade, outra atitude por parte dos autarcas em geral, porque perder água desta maneira é estúpido. Porquê é que se perde? Porquê é que há rupturas? As condutas antigamente eram em ferro fundido ou então em fibrocimentos. E o que é que acontece? Antigamente havia menos trânsito, há umas largas dezenas de anos atrás. Hoje em dia, caminhões, cargas pesadas, condutas que estão a pouca profundidade e, sobretudo no inverno, quando os terrenos estão úmidos, um carro pesado em cima, aquilo tem abatimentos, arrebenta com os tubos. Hoje em dia usam-se tubos plásticos, PVCs e soluções flexíveis, não tem problema. Os tubos antigos partem-se facilmente, estalam. E, portanto, o que é que acontece? Nós, em vez de termos água a ser distribuída racionalmente aos moradores, àqueles que estão nas diferentes ruas, nos diferentes andares, temos muita dessa água que se perde nas calçadas, debaixo dos pavimentos e que não serve para nada. E depois ainda tem outro problema, é que as condutas de água tratada têm essas perdas. E as condutas dos esgotos
têm ganhos inúteis. Ou seja, a água que vai para as estações de tratamento de esgotos, para as depuradoras, não é apenas a água que vem das condutas que sai das nossas casas, dos prédios, porque quase todas as cidades do Algarve estão à cota do mar. E o que é que acontece? Quando a maré está viva, os tubos da água doce estão instalados e os tubos da água já usada também estão instalados. E então às estações de tratamento de esgotos vai chegar muita água salgada, complica o tratamento dessa água doce e a sua reutilização. Porque a água tratada nas depuradoras pode dar origem a uma água excelente para regar alguns pomares, para regar relevados, regar golfos. Só que quando ela tem água salgada é muito mais complicado de tratar. Difícil. E é esse que é o problema. Pelo diagnóstico que terá-se, será difícil que os autarcas da região continuem a fazer vista grossa a este problema. Agricultura, como é que tem saído o novo ministro, José Manuel Fernandes? Que avaliação é que faz até ao momento? Bom, passaram menos de 3 meses. Passaram menos de 3 meses. Todavia tem uma postura diferente daquilo que era o cenário anterior. Aproxima-se das pessoas, procura falar connosco, procura ouvir. E tem uma atitude de boa relação com o setor nestes meses iniciais. Isso é uma vantagem. Por outro lado, o Ministério ganhou alguma expressão porque tem as florestas já dentro do próprio corpo do Ministério da Agricultura e tudo aponta que possa vir a ter as direções regionais, que foram metidas nas CCDRs, numa amálgama de entidades, e há neste momento, ao que se parece, opiniões no Governo em construção, para dizer de uma forma simpática. Houve um ministro que disse de uma forma autoritária que não se mexe, mas há outros dois, o da agricultura e a da cultura, que manifestam vontade de ter serviços próprios, e os setores da cultura e da agricultura também têm a vontade de ter quem os represente e quem os possa, digamos assim, ouvir numa relação de proximidade. As CCDRs não são governos regionais, não podem ser uma amálgama de tudo, porque isso destrói a relação e a comunicação direta que tem que haver de outros setores diretamente com as empresas e com os setores, sejam eles da cultura, da agricultura ou de outras áreas. Não é? Além de presidente desta associação, é agricultor. Eu pergunto-lhe se encontrou uma vocação ou se a política foi um desvio daquilo que já estava destinado a ser quando tirou engenharia agrónoma. Bem, sabe, as pessoas acabam por ter um percurso que é feito das circunstâncias que vão surgindo. Eu, de facto, estudei agronomia, sempre tive uma relação com o campo, por razões de ter nascido no meio rural, por toda a minha família se dedicar ao campo. Houve um tempo que passei em Lisboa, passei muitas vezes em Bruxelas, andei por outros mundos, andei engravatado e bem vestido durante muito tempo. E, entretanto, nos últimos anos tenho feito tratamento do meu património, daquilo que os meus antepassados deixaram e outras coisas que eu adquiri. E, portanto, tenho algumas pessoas a trabalhar comigo, rapazes de Bangladesh, porque algarvios disponíveis para a agricultura não há. A imigração é determinante. Sim, sem a imigração não haveria condições para a agricultura do Algarve, do Alentejo e de outras zonas do país trabalhar. Hoje, na apanha de fruta, eu vejo em meu redor, em todo o sotavento do Algarve, 98% ou 99% das pessoas que estão na apanha da fruta são do Bangladesh, do Nepal, da Índia, do Paquistão, algum outro país também, mas essencialmente estes. E sem eles nós não conseguimos fazer agricultura. Obviamente tenho muito gosto em trabalhar com os meus algarvios, os meus conterrâneos, esta gente que por aqui anda, mas é difícil, ou seja, são muito mais atraídos por outras funções, pegar numa bandeja e ir passar o verão numa esplanada a servir uns refrescos, do que andar no campo. Não se consegue gente do Algarve para trabalhar na agricultura, a não ser em alguns empregos mais qualificados, mais de secretaria, mais técnicos. Agora, aquilo que é o trabalho direto no campo, de pegar num saco, numa tesoura, numa ferramenta, é muito complicado ter gente do Algarve na agricultura. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Esse pretexto, as novas orientações do Governo para fazer face ao fluxo migratório, concorda, por exemplo, com o fim da manifestação de interesse? Acha que no seu caso em concreto e da atividade agrícola aqui no Algarve vem criar entraves? Não cria entraves. Eu, nos casos em que tenho tratado diretamente, trato com as embaixadas, com os consulados, faço os contratos previamente e as pessoas, quando vêm, sabem o que vêm fazer, o que é que vão tratar. Portanto, é diferente dos que aparecem aqui como turistas e depois de serem turistas querem ser empregados por conta de outrem, em que o processo é um bocado ao contrário. Eu não tenho gente nessas condições e também não recomendo, julgo que aquilo que o Governo fez é lógico, porque senão as pessoas entravam de toda a maneira de feitio e depois de cá estarem
tinha que se resolver um problema. É preferível que venham direcionados para saber o que é que vão tratar, em que empresa é que vão trabalhar, que funções é que vão desempenhar. E isso faz, embora com uma burocracia incrível. Eu tenho casos em que perdi anos para resolver isso. E depois os serviços do Estado português espalhados pelo mundo arranjam uma empresa privada a quem tem que se pagar. Depois eles dizem muitas vezes, não tenho prova disso, mas dizem que têm que dar um dinheiro a umas pessoas sem fatura para arranjarem posições de maneira em que possam ser metidos numa lista de espera para ser ouvidos, para ser tratados. Isto é muito complicado. Ou seja, aquilo que acontecia com o antigo CEF e agora com esta nova agência é que eu tenho casos em que as pessoas compram um telefone, uma programação própria, para aquilo estar sempre a fazer chamadas, a ver se ao fim de não sei quantas horas de chamadas consegue alguém que os atenda para marcar uma reunião. Quer dizer, isto é humilhante, a forma como o Estado português, desde há muitos anos, trata da parte administrativa destas pessoas. Isto não faz sentido nenhum. Agora ouvi dizer, e bem, que o Governo admitiu funcionários e tem um novo modelo fresco, a fim das últimas semanas, para dar uma volta a isto, porque aquilo que se passava é humilhante. Eu conheço pessoas que gastam dinheiro para tratar da sua vida e depois as taxas que os serviços do Estado lhe cobram é impressionante. E às vezes vou com eles, porque obviamente falo português melhor do que eles, com certeza, e vamos às vezes aos balcões tentar, nas lojas de cidadão, desencravar as coisas, e quando eu vejo na hora do pagamento a quantidade de dinheiro que eles pagam para obter a documentação é incrível. Quer dizer, acho que não se tratam as pessoas assim, até porque é gente que não vem aqui para altos ordenados, muito bem, eles pagam o dinheiro de um mês inteiro, por vezes, para atos administrativos. Quer dizer, trabalham um mês para dar papéis ao Estado. Não faz sentido nenhum. Ora, vamos à parte política, porque como político é sempre um político. Hoje o ex-Presidente da República e antigo Primeiro-Ministro Cavaco Silva escreveu num artigo que foi publicado no Expresso que um governo com apoio minoritário e com dificuldades em entender-se com a oposição não tem capacidade para implementar reformas necessárias. E por isso apenas se houver um governo com apoio maioritário no Parlamento, ou seja, se houver novas eleições legislativas antecipadas, é que é possível implementar essas reformas para o crescimento económico. Concorda com esta leitura de Cavaco Silva? Devíamos ir de novo a eleições? Bom, o diagnóstico está certo, a terapêutica é que pode não ser eventualmente a mais adequada neste momento. Eu tenho muito respeito pelo professor Cavaco Silva, que conheço há muitas dezenas de anos, como é normal. Há mais de 40 anos que conheço as atividades públicas dele, de 79, 80, quando apareceu obviamente na governação de Sá Carneiro, e até já o conhecia antes. E ele tem de facto virtudes curiosas, de uma honestidade, de um pragmatismo, de um sentido de lealdade ao país e de querer fazer coisas que é indiscutível. E esse diagnóstico está certo, é matematicamente óbvio. Um governo que não tem maioria, as condições de trabalho no Parlamento são diferentes, e viu-se nas últimas semanas aquilo que aconteceu com votações enfim, de partidos que aparentemente não deviam ter grande coisa em comum, em que se unem para complicar a vida a quem está em funções, e portanto o Governo acaba por não tomar as decisões que quer tomar daquilo que é a sua vontade política, mas acaba por ter que cumprir decisões orçamentais de outros. Isto não faz sentido nenhum. De facto, essa é uma situação que não pode assim perdurar muito tempo, mas não vejo que seja a terapêutica para este problema marcar eleições amanhã. Ou seja, nós tivemos eleições há 3 meses, não estamos em condições de ter eleições outra vez, nem há nenhuma alteração, digamos, política relevante que levasse a um resultado eleitoral substancialmente diferente nos próximos dias. Íamos outra vez estar próximos do Ficávamos na empate? mesma. Acha que sim? Eu acho que é preferível deixar passar algum tempo, ver se este governo ganha fogo para se apresentar a umas eleições com estofo para subir os 29%, ou se há outro cenário qualquer. A terapêutica poderia passar por um eventual entendimento, até agora rejeitado, com o Chega, que lhe garantisse uma maioria no Parlamento? Eu sou literalmente contra isso, é a minha opinião pessoal. O Chega não defende valores civilizados, não tem valores racionais no mundo moderno, é uma coisa perfeitamente extremista, contra aquilo que é o bom senso na sociedade portuguesa. A cada instante tem atitudes e manifestações de incoerência, não é confiável, e tem atitudes que não são civilizadas no mundo moderno. Como é que interpreta o resultado que o Chega teve aqui nas legislativas no Distrito de Faro? Foi o descontentamento. Aliás, os próprios dirigentes do Chega no Algarve não tinham explicação para isso, porque foi uma surpresa para eles. E eles próprios, a única explicação que davam era o descontentamento. Descontentamento com quem? Com quem esteve no poder anos anteriores. Falou do hospital, falou da saúde, falou da educação, falou da 125, falaram de tudo isso durante 10 anos, mas não aconteceu nada. E, portanto, o voto que houve aqui em março é um voto no descontentamento.
Pura e simplesmente isso. Porque não havia nenhum modelo de sociedade, nenhum modelo de vida, nenhum modelo programático, nenhum objetivo prometido. Não prometeram nada. As pessoas votaram com um voto de protesto, pelo descontentamento. E, aliás, eu conheço muita gente, como é normal, não encontro facilmente alguém que diga que tenha votado no Chega, mas tiveram a maioria dos votos. Isto tem um significado claro. As pessoas votaram por descontentamento, mas não por assunção pela positiva. Mas é um voto pela negativa. É um voto envergonhado pela negativa. Como é que se tem saído Luís Montenegro como Primeiro-Ministro? Acho que tem saído bem, ou seja, tem mostrado uma postura de Estado. O Governo tem tomado decisões, tem tido aquilo que se chama na gíria iniciativa política. Portanto, tem tido iniciativa, tem tido presença nacional e internacional, tem tido um discurso QB, ou seja, não fala tudo e mais alguma coisa. Quando fala, diz alguma coisa que é interessante para toda a gente. Concorda com essa gestão do silêncio que tem feito? E acho que ele tem feito isso muito bem. Porque senão punha-se a falar de tudo e mais alguma coisa, ele consegue ter uma palavra que é ouvida porque é comedida. E diz coisas com bom sentido, além de ter boa dicção e boa comunicação, tem a virtude de falar nos momentos certos e tem anunciado coisas que são positivas. Portanto, se mantiver esse rumo, pode descolar daquela diferençazinha mínima que houve no passado. E fez bem em apoiar a candidatura de António Costa à presidência do Conselho Europeu? Fez bem, porque acho que é um ato sincero e é um ato que é perfeitamente honesto e não é hipócrita. Ou seja, termos um português numa função destas é bom, porque apesar de ser isento, imparcial, de representar 27 países, mas é sempre português. E portanto a gente sabe que há sempre uma palavra, uma circunstância, uma relação que se tem com aqueles que estão aqui. E quando é necessário desencravar algum dossiê, algum problema que tem que naturalmente ter uma sensibilidade especial, ele conhece o território. Portanto, não tem um cargo executivo relevante, mas tem um cargo de influência, de gestão de pontes, de influências, e isso é bom para nós. E, portanto, seria uma perfeita estupidez se o Governo de Portugal tivesse reticências ou manifestasse hipocritamente nesse assunto. Acho que foi uma manifestação convicta, porque nós temos que perceber os sinais dos tempos, perceber-se que aquilo ia acontecer. E mais vale estar na onda e estar no bom lugar, no bom sentido, do que fazer contra vapor. Era perfeitamente estúpido isso. E, portanto, acho que o Montenegro esteve bem, o Costa tem um bom emprego, bem remunerado, e, portanto, tem uma reforma dourada, e, portanto, tudo aquilo que ele fez de uma governação que foi manifestamente cinzenta, agora sai por cima e tem um fim de festa impecável, bem remunerado, bem pago, bem relacionado com o mundo, está no bom caminho. Só mesmo para terminar, que o nosso tempo chegou ao fim, sente saudades da política partidária ativa? Eu não sinto saudades. Se eu quisesse, voltava amanhã. Aliás, tenho pressões todos os dias. Hoje mesmo, eu estou a ver se não hoje me desvio disso, mas tenho pressões todos os dias que querem que eu volte a exercer funções. E então, como há eleições autárquicas no próximo ano, a pressão sobe imenso. Até põem a correr sondagens com o meu nome. Eu já disse que não. Eu deixo-me fazer aquilo que estou a fazer. Não tem mínima vontade? Não tenho. Não tenho nada contra os políticos, antes pelo contrário, mas eu fiz isso 30 anos. Deixem-me fazer outras coisas. Eu consigo provar que não preciso da política para viver. Há quem ande de taxa em taxa porque não consegue fazer outras coisas. Eu, no dia que saí da política, tinha trabalho no dia seguinte. E prova que tenho. Faço agricultura, dirijo associações, quero umas remuneradas, outras não remuneradas. Tenho o dia ocupado 24 horas, sinto-me útil, produzo fruta, vendo fruta, faço outras coisas, dou opinião política quando quero, participo nas coisas políticas simbolicamente quando quero, mas cargos executivos a tempo inteiro, deixem-me fazer outra vida. Eu sou capaz de provar que tenho outra vida e sou capaz. Não será candidato a qualquer cargo nas eleições autárquicas de 2025. Não. Fica aqui a garantia de Macário Correia, antigo Presidente da Câmara Municipal de Faro, que esteve neste direto ao assunto, por isso lhe agradeço a sua disponibilidade e até breve. Muito obrigada.